Podcast Collection. PS do PS. Um papo livre com Marcelo Pires sobre livros e outros assuntos bons. Episódio 6. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui mais um PS do PS do PS. Esse deve ser o meia dúzia, o PS número 6, mas isso pouco importa. Você pode ouvir na ordem que quiser. Eu vou começar hoje lendo de cara um post que eu escrevi no Facebook, o meu Facebook, sobre livros e leituras. Ouçam aí. Eu tenho cutuques sobre determinados livros. Estava na livraria, vi A Mulher Calada, de uma Jeanette Malcolm, que ainda não conhecia, chequei o tema subtítulo Sylvia Plath, Ted Hughes e os Limites da Biografia e pensei, vou amar esse livro. Pois amei. Jeanette se debruçou sobre todas as biografias já escritas sobre Sylvia e, a partir de novas entrevistas que fez, meteu a sua colher nesse assunto. Fez isso revelando os meandros do processo, discutindo o tempo todo os limites de uma biografia, o quanto podem ser rasas e injustas as várias versões de um mito. O texto de Jeanette é excelente. Ela agora, sei, é uma grande jornalista. E A Mulher Calada é um livro que se lê sublinhando. A liberdade de ser cruel é um dos privilégios incontestes do jornalismo. E tratar as pessoas como se fossem personagens de romances vagabundos é uma das suas convenções mais amplamente difundidas. Em todo o conflito entre o direito inviolável do público de se divertir e um desejo individual de ser deixado em paz, o público quase sempre leva a melhor. O nível, gente, é este. Além disso, claro, tem a história de Sylvia Plath e Ted Hughes. Gente, eu sempre peço desculpa pela minha pronúncia em inglês. Eu devo estar dizendo errado o nome da Sylvia, eu devo estar dizendo errado o nome do Ted, dois grandes poetas, é uma vergonha, mas vamos adiante. Além disso, claro, tem a história de Sylvia Plath e Ted Hughes. Dois poetas, e dois baita poetas. Um final trágico, o suicídio de Sylvia, e dois filhos. E um segundo casamento de Ted, nem vou contar, mas com um final trágico também nesse segundo casamento. Quer dizer, o assunto em si é gasolina. Recomendo muito o livro. É de bolso, não é caro, faz pensar. E desperta a vontade de ler Sylvia e Ted. Estou silviando muito. Já era fã do seu romance A Redoma de Vidro. Conhecia poemas esparsos, li traduções da nossa poeta Ana Cristina César. Agora estou lendo a poesia de Sylvia com mais cuidado. E com contínuo espanto. São incríveis os poemas. Aqui um deles. O Espelho. Sou prata e exato. Eu não prejulgo. O que vejo engulo de imediato, tal qual é, sem me embaraçar de amor ou desgosto. Não sou cruel, tão somente veraz. O olho de um deusinho de quatro cantos. O tempo todo reflito sobre a parede em frente. É rosa com manchas. Fiteia tanto que a sinto parte do meu coração. Mas vacila. Faces e escuridão insistem em nos separar. Agora sou um lago. Uma mulher se inclina para mim, buscando em domínios meus o que realmente é. Mas logo se volta para aqueles farsantes, o lustre e a lua. Vejo suas costas e as reflito fielmente. Ela me paga em choro e agitação de mãos. Sou importante para ela. Ela vai e vem. A cada manhã sua face reveza com a escuridão. Em mim afogou uma menina. E em mim uma velha salta sobre ela, dia a dia, como um peixe horrendo. Que poema, hein, gente? A tradução é de Vinícius Dantas. Minhas caras amigas e meus caros amigos, eu falei que já tinha lido vários poemas da Sylvia Plath traduzidos pela grande Ana Cristina César. A Ana Cristina César é uma poetaça brasileira e ela tem em comum com a Sylvia, além do talento, além da sensibilidade, é que tanto a Sylvia quanto a Ana Cristina César, que foi uma devota da Sylvia, do trabalho da Sylvia, que foi uma fã do trabalho da Sylvia, as duas se suicidaram. É incrível isso, né? Mas eu não acho que isso seja o mais importante na obra delas, não. O importante são os poemas que elas deixaram, são os trabalhos que elas publicaram. Então eu vou ler agora para vocês alguns poemas da grande Ana Cristina César. Ana Cristina César, poema Nada Esta Espuma. Por afrontamento do desejo, insisto na maldade de escrever, mas não sei se a deusa sobe à superfície, ou apenas me castiga com seus uivos. Da amurada desse barco, quero tanto
Os Seios da Sereia. O segundo poema, esse também trata do assunto navio. Se chama Recuperação da Adolescência e é curtíssimo, tem 2 versos. É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. Gente, um terceiro poema sobre navios da Ana Cristina César. Se chama Cartilha da Cura e também é curtíssimo, de 2 versos. As mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. E agora, um último poema da Ana Cristina César aqui no nosso PS do PS. Sem título. Noite de Natal. Estou bonita que é um desperdício. Não sinto nada, mamãe. Esqueci, menti de dia. Antigamente eu sabia escrever. Hoje beijo os pacientes na entrada e na saída com desvelo técnico. Freud e eu brigamos muito. Irene no céu desmente. Deixou de trepar aos 45 anos. Entretanto, sou moça. Estreando um bico fino que anda feio, pisa mais que deve, me leva indesejável para perto das botas pretas, pudera. Gente, já falamos de 2 grandes poetas, Sylvia Plath e da nossa grande Ana Cristina César. 2 poetas que tiveram esse fim tão bruto, essa decisão tão difícil, 2 poetas que se suicidaram. E até para amenizar um pouco aqui o clima e deixar o nosso papo mais leve, eu vou falar de uma outra poeta que continua, felizmente, viva, uma senhora incrível, um exemplo para todos nós aqui no Brasil, e que às vezes eu fico até chateado de ela não ser mais famosa e o seu trabalho mais reconhecido. É Adélia Prado. Eu tenho até uma curiosidade, o nome da minha mãe também é Adélia, então eu já saí gostando da Adélia Prado. Mas o que era simplesmente uma simpatia por essa coincidência, a obra dela me cativou e eu hoje em dia dependo de Adélia Prado. Adélia Prado precisa estar sempre por perto, no meu criado mudo, na minha pasta, nas minhas viagens, porque ela realmente é incrível. Só para vocês terem uma ideia, um dos primeiros fãs de carteirinha de Adélia Prado foi Carlos Drummond de Andrade. Vocês sabem que Carlos Drummond de Andrade é um dos grandes poetas brasileiros. E ele, por exemplo, disse que a Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo. Essa imagem é linda. A Adélia é solar. A questão da Adélia Prado, e ela vive numa cidadezinha em Minas Gerais, Divinópolis. Uma vez eu tinha que trabalhar em Belo Horizonte e eu cheguei a perguntar para o motorista lá do táxi, vocês imaginam táxi, se era muito difícil eu passar em Divinópolis só para ver a cidade da Adélia Prado. Não foi possível na ocasião, mas eu tenho essa curiosidade até hoje. A Adélia vive lá e ela tem um dos grandes assuntos, um dos temas mais importantes para ela. Ela é muito católica, são diálogos, são questões relacionadas a Deus. Os poemas são lindos, viu, gente? E eu realmente recomendo que vocês descubram a Adélia Prado. Eu vou ler aqui de um pequeno livro da editora Best Bolso. Foram 150 poemas selecionados, uma reunião de poesia, então é um livrinho de bolso que vocês podem comprar e ficar pertinho dele, que vai ser sempre uma boa companhia. Então vou ler alguns poemas aqui da Adélia Prado, tá bom? Vocês lembram que eu falei que o Carlos Drummond de Andrade era fã da Adélia Prado? Pois olhem esse poema como ela, de alguma maneira, faz uma citação a um poema do Drummond. Se chama Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Um segundo poema aqui da Dona Adélia, chamado Amor Feinho. Eu quero amor feinho. Amor feinho não olha um para o outro. Uma vez encontrado é igual fé, não teologa mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo, e filhos tem os quanto haja. Tudo que não fala faz. Planta beijos de 3 cores ao redor da casa, e saudade roxa e branca, da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho. Cuida do essencial, o que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feinho não tem ilusão, o que ele tem é esperança.
Eu quero amor feinho. Uma das curiosidades sobre a grande, a incrível, a sensível Adélia Prado é que a Fernanda Montenegro, outra grande mulher deste país, montou um espetáculo a partir dos poemas da Adélia Prado, chamava Dona Doida. E ela viajou o país inteiro declamando, lendo, falando poemas da Adélia. E eu vou ler para vocês aqui o poema que deu origem ao título dessa montagem, Dona Doida. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. E para encerrar esse bloco, Adélia Prado, Casamento. Gente, esse poema eu acho uma coisa. É um dos poemas mais lindos da poesia brasileira. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram e ele fala coisas como: esse foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Então, gente, Adélia Prado, religiosidade, erotismo, cotidiano, simplicidade, e uma coisa que, apesar de ser agora, deste Brasil contemporâneo, é uma obra atemporal e que é uma grande companhia para todos nós. Meus caros e minhas caras, estamos aqui terminando mais um PS do PS do PS, e você decide quantos PS quer dizer. E eu faço mais um convite para vocês. Se você gosta de Spotify, eu amo Spotify, virei dependente de Spotify. Se você gosta disso, dá uma entrada lá. Eu tenho Marcelo Pires e eu faço umas playlists bem engraçadas e você pode ouvir. A última que eu fiz foi no mês de maio, sei lá quando você vai estar ouvindo esse texto, não importa. Se chama Desmaio e você pode ouvir, tá bem bacana. Além disso, siga seu amigo aqui lá no Facebook, que a gente vai continuar comentando livros, vai continuar curtindo páginas e mais páginas. E eu agora estou lendo O Teatro de Sabat, um livro do Philip Roth. Eu já li muitos livros do Philip Roth, muitos. E esse, justamente, eu não tinha lido, é muito elogiado. O Philip morreu recentemente e eu estou fazendo essa homenagem e recuperando, assim, o talento desse grande escritor que me marcou muito, me marca muito. E graças a Deus, se ele foi, os seus livros continuam com a gente. Então, se você entrar lá no Facebook, você vai ver que logo vai ter um comentário, se ainda não tem, sobre Philip Roth, O Teatro de Sabat. Gente, vocês sabem que eu sempre me preocupo muito com a pronúncia das coisas. Eu acho que, na verdade, é no Teatro de Sabat. Eu falo cada bobagem aqui, mas vocês compensam e o que vale é a indicação do livro, não a minha pronúncia boba. Vamos encerrar aqui mais esse PS do PS do PS e eu vou encerrar com um pequeno poeminha e um grande convite. Vamos ao poeminha. Na hora Z, no dia G, no ponto Q, vou explicar o Y da questão e colocar os pingos nos J's, provando que tenho um D especial, que faço parte da famosa geração U e da ascendente classe W. Ajo assim por R motivos e para não ficar numa tremenda M, no caso M mesmo. O abraço, esse foi o poeminha. E agora, o convite. O PS do PS do PS é apenas um dos ótimos podcasts que existe no America Podcast Collection. Entrem lá, consultem, pode ser no Facebook, pode ser no site, procurem por America Podcast Collection que vocês vão se divertir muito. Sejam bem-vindos ao América e fiquem com meu tchauzinho até o próximo PS do PS do PS. Minha claraboia, a luz verde do celular a nos iluminar. É tão míope, o mapa da cidade é tão opaco. O cara no metrô que
América Podcast.